Tchau, taurinas e taurinos, bem-vindos e bem-vindas a fevereiro, tá? Essa aqui é uma leitura geral, não vai ressoar com todo mundo. Para quem tiver o seu mapa astral, eu peço que assistam, além do seu signo solar, seu signo ascendente e a sua lua, para que você consiga complementar essa leitura e fazer com que ela se encaixe naturalmente no seu momento, tá? É uma leitura solta, é uma leitura geral, não tenta forçar caso não se encaixe, tá? Por isso que eu peço para que assista também pelo menos esses 2 planetas, para quem tem um mapa astral. Quem não tem um mapa astral, eu deixo um link aqui no card com o site, ele é gratuito. Não substitui o trabalho do astrólogo, porque o astrólogo vai te dar um mapa astral além do mapa, ele vai te dar uma consultoria a respeito daquele mapa ali, mas pelo menos você vai conseguir saber quais são os planetas que influenciam mais na sua vida, tá? E aí você vai conseguir trabalhar não só com as leituras desse canal, mas com outros canais que você assiste, podendo cruzar esses 3 signos e tendo um maior aproveitamento desse trabalho que a gente faz aqui. Combinado? Então vamos para a leitura de vocês, já tem coisa legal para dizer aqui, tá? Tem uns pontos para dar atenção, tem uns toques, umas dicas que eu vou dar aqui sobre o mês de fevereiro, ok? Signo de Touro é o seguinte, eu estou falando com alguns taurinos aqui que por um motivo ou por outro foram obrigados a terem uma vida um pouco mais isolada. Ter uma vida um pouco mais isolada, eu não estou dizendo enclausurado, mas assim, é como se vocês estivessem vindo de uma fase de querer ficar um pouco sozinho, de terem se decepcionado, terem tido algumas decepções com algumas pessoas, e essas decepções fizeram vocês se retraírem um pouco e meio que desacreditar em algumas pessoas, sabe? Cada pessoa, ela está num momento evolutivo, ela está num ciclo evolutivo da sua própria vida. Então, cada pessoa, ela só vai dar pra gente o que ela tem para dar. Eu estou falando com taurinos aqui, taurinos e taurinas, tá? Quando eu falo taurinos a todo mundo, que alguns estão até com medo de interagir com gente, tá? Eu estou falando com pessoas aqui que se sentiram talvez não só traídos, não só enganadas, mas sabe aquela coisa, festa estranha com gente esquisita, não tô na minha tribo? Pronto, é como se batesse esse tipo de sentimento aqui para muitos de vocês. Só que o jogo me fala aqui para vocês, para dizer para vocês que tudo é equilíbrio, tá? Existem momentos em que a gente quer ficar mais só, existem momentos em que a gente precisa interagir. Nós somos seres sociais, nós precisamos de interação com outras pessoas. E essa interação com outras pessoas, ela nos treina para os mais variados tipos de caráter, os mais variados tipos de personalidade, com os quais a gente vai se deparar ao longo da vida. Se você tenta se proteger de ciclos de amigos, eu não estou dizendo aqui que você tem que andar com todo tipo de gente, eu não estou dizendo aqui que você tem que aceitar muitas coisas que as pessoas e que a sociedade impõem a vocês. Porém, você precisa criar mais máscaras, sabe? Aprender a criar máscaras no bom sentido. Quando a gente fala de usar máscara, a gente sempre usa no lado pejorativo, como a questão da falsidade. Só que no mundo que a gente vive, na terceira dimensão, nessa terra densa, onde a gente mora, onde a gente vive, a gente precisa ter algumas máscaras, a gente precisa interpretar alguns papéis para que a gente não seja engolido. E a gente precisa fazer isso de maneira, como é que eu posso dizer, de maneira tranquila, no sentido de que isso não pode virar um peso de consciência excessivo. Nota, eu não estou dizendo aqui para que você vire a pessoa mais falsa, mais dissimulada, mais fingida da face da Terra. Não. O que eu estou dizendo aqui é que você aprenda a usar máscaras funcionais. Aprenda a usar máscaras quando necessário. E que essas máscaras, esses papéis que a gente precisa interpretar no nosso dia a dia, eles vão nos treinando para uma coisa que é a coisa mais difícil
nessa existência que se chama relacionamento humano. Relacionamento humano, empatia. Existe a coisa do network também. Networks profissionais, tem muita gente que, todo mundo na verdade, todo profissional, todo mundo, ele precisa fazer network, ele precisa se expor, ele precisa mostrar a cara, ele precisa botar a cara no sol. Porque se ele não fizer isso, não que isso vá ter consequências muito sérias ou muito significativas imediatamente. Porém, isso vai causando um destreino, sabe? Teve uma época da minha vida em que eu estava fugindo de interação. Eu sou geminiano e isso é incrível. Um geminiano fugir de interação é uma coisa incrível. Então eu estava meio que numa crise, assim, que eu não sabia quem que era de fato meu amigo, eu não sabia quem que eu podia confiar, tal. E isso me levou a ter uma vida mais reclusa. Foi bom por um tempo, foi bom por um período, só que essa vida mais reclusa, a primeira vez que eu fui sair de novo, que eu fui sair para um restaurante, eu não sabia onde botar as mãos. Eu não sabia como pegar num copo, eu não sabia como é que eu falava com as pessoas. Então, é um tipo de reclusão que termina te destreinando para o convívio social que é necessário e é vital. Que influencia até no lado financeiro, no lado material. Talvez você não precise interagir com essas pessoas que você interage hoje. Talvez você não precise, sabe aquela frase, não sou obrigado. E ninguém é, e você não é. Porém, você pode buscar um outro tipo de convívio com essas mesmas pessoas ou um outro tipo de convívio com outras pessoas, com outra tribo, com outra turma. Taurinos são pessoas, vocês são pessoas um pouco turronas. Eu sei porque é a minha lua. Eu tenho lua em touro. E a gente gosta de defender nosso ponto de vista, né? A gente gosta de mostrar, explicar e argumentar por que a gente pensa daquele jeito. E isso, nem todo tipo de pessoa está preparado para esse tipo de argumentação. Nem todo tipo de pessoa está preparado para a teimosia taurina. E levam para o pessoal. E quando leva para o pessoal e vê que você é um pouco intransigente, vê que você não é uma pessoa que muda de ideia, vê que você é uma pessoa que quer vencer discussão sempre, aí elas são obrigadas a usar máscara. Porque elas sabem, não, com aquela pessoa ali é só concordar, não adianta discutir porque a pessoa é imutável, a pessoa não dá o braço a torcer. Então aí vocês podem estar convivendo com pessoas que possam estar usando máscaras. Mas será que essas máscaras que essas pessoas estão usando não são para se defender do teu jeitinho de ser? Do teu jeitinho irredutível de se comportar? É um caso a se pensar. Vamos ver o que está se passando no mental. Vamos ver o que está se passando no lado mental dos taurinos. No setor consciente, inconsciente e na realidade. Opa. Vamos ver o que está se passando no lado mental dos taurinos. No setor consciente, inconsciente e realidade. A leitura de vocês está muito boa. Eu já de cara, eu digo aqui para vocês que é o seguinte, tenta se comunicar mais com algumas pessoas e se questionar, e questionar essas pessoas a respeito por que determinada pessoa se afastou de mim, sabe? Por que fulano, cicrano está afastado ou afastada de mim? Por que
Por que essa pessoa não discute mais comigo sobre temas que para mim são importantes e que eu gosto de debater, eu gosto de discutir? Por que essa pessoa está assim? Muitas vezes essa pessoa está assim porque ela já tentou tanto falar com você e você não abriu espaço. Essa pessoa pode estar, essa pessoa ou essas pessoas podem estar tentando se comunicar com você, mas você não está dando espaço porque você é teimoso, porque você é turrão, porque você não muda de ideia, porque você só quer vencer discussão, porque você bota o ego na frente quando você vai discutir sobre o tema mínimo, mais insignificante que possa existir. Você não se permite aprender com os diálogos, você não se permite aprender com as conversas. E aqui o jogo me pede para que vocês, alguns de vocês, sejam mais maleáveis com pessoas. Consciente, inconsciente e realidade. Vamos lá. Vamos entender isso aqui. Ó. E o pior é que vocês sabem disso, tá? Ó o que está no lado consciente de vocês. A montanha. Carta da montanha, carta da rigidez. É uma carta fixa, tá? Ela mostra rigidez, uma montanha ela não sai do lugar. As pessoas têm que arrodear ou escalar ou bater de frente com ela e voltar, dar meia volta no caminho. Isso aqui vocês têm consciência de que vocês são assim, de que vocês estão sendo assim, tá? Isso aqui é o lado consciente. No lado inconsciente, mostra aqui a carta da árvore. Eu entendo que essa carta da árvore, quando vem no campo inconsciente, é que vocês, apesar de saberem que vocês são irredutíveis e que vocês são difíceis de mudar de ideia, vocês acreditam lá no inconsciente, lá no fundo. Sabe quando a gente sabe que a gente está certo? Quando a gente sabe que a gente está certo e a gente inicia uma discussão com alguém e a pessoa não enxerga. Eu estou falando no caso da gente ter razão, tá? Da gente estar certo. E a gente inicia uma discussão com a pessoa, só que a gente não entende que muitas vezes essa pessoa não enxerga a nossa razão. A gente tem que ver se a gente está conseguindo transmitir a nossa razão de uma maneira que a pessoa consiga absorver, porque às vezes a pessoa não entende, a pessoa só enxerga você falando como se fosse uma birra, como se fosse uma teimosia, como se fosse uma massagem de ego. E a gente, de fato, acredita que a gente está doutrinando aquela pessoa, que a gente está tornando a vida daquela pessoa mais... Sabe, que a gente está educando, que a gente está passando a informação relevante, mas muitas vezes a gente só está sendo teimoso. Ou mesmo que a gente esteja dando informação para aquela pessoa que seja útil para aquela pessoa, a gente pode não estar fazendo isso de maneira clara. O que está acontecendo na realidade é isso aqui, ó, Carta dos Livros. A Carta dos Livros, ela me fala de segredos, ela me fala de aprendizado. O que é que a gente pode tirar de lição juntamente com o 10 de ouros aqui, tá? Eu vejo que na realidade o que está acontecendo aqui para o seu momento é que esse isolamento que você está sentindo necessidade de fazer, essa fuga da interação, esse evitar a interação com outras pessoas, porque às vezes cansa, na sua cabeça pode estar passando assim, às vezes cansa tentar explicar. Na política a gente vê muito isso, né? Eu vou tentar desenhar uma situação para aquela pessoa que está desse lado de cá, mas essa pessoa que está desse lado de cá, ela não enxerga o que você está mostrando aqui. E aí, talvez você precise educar essa pessoa. Quem ama, educa. Não tem essa frase? Quem ama, educa. Eu falei isso em outro signo também. Só que a forma com a qual você está educando essa pessoa, muitas vezes está parecendo arrogante. Muitas vezes pode estar parecendo que você está escondendo
sabe? Ou que você está querendo descobrir algo, desvendar, desmascarar, descortinar algo dessa pessoa que está causando nela a sensação de que ela está ficando despida. Tudo isso aqui me fala sobre tato, sobre ter tato com as pessoas, sobre saber como se comunicar, sobre saber como apresentar suas ideias, sobre saber vender. Muitos geminianos, muitos taurinos aqui estão sentindo a necessidade e estão tendo a necessidade de saber transmitir suas ideias de forma mais convincente, falando na linguagem do outro. Vou pedir um conselho final. Pedir um conselho final do Tarô dos Anjos. Isso é o mês de fevereiro, tá, pessoal? Isso não é vida. Não estou fazendo uma leitura para a vida. Apesar de ser para o mês de fevereiro, muitas vezes eu estou no YouTube assim e cai um vídeo antigo para mim. Só que aquela mensagem antiga encaixa tanto com o meu momento que estava lá, tipo para, sei lá, julho de 2023. E a mensagem ressoa para o meu momento, isso é o universo. Quando essa mensagem chegar para você, ou quando qualquer mensagem de qualquer trânsito chegar para você, é porque você está precisando escutar aquela mensagem. Aceita. Aceita sem forçar. Aceita de maneira natural. Eu peço um conselho final para os amigos de Touro, amigos de Lua, Sol, Lua, Ascendente, Vênus ou Júpiter. Lembrando que tem a leitura de Touro para o ano de 2025 aqui no canal, tá? Peço uma carta saltada como um conselho final para complementar essa leitura que eu acabei de fazer, inspirar os taurinos que estão me assistindo aqui. Olha lá, ó, interação. É impressionante como os baralhos se conversam, né? Ó, carta dos amantes, vieram duas, tá? Carta dos amantes e namorados. Fala de escolhas, fala de interações, fala de interação com as pessoas que lhe cercam, relacionamentos íntimos. Tome cuidadosamente suas decisões. Boa saúde. Procura sobre o arcanjo Rafael e a numerologia do número 6. Número 6 fala muito de doação, tá? Número 6 é o meu número de destino, então eu conheço bem sobre o número 6 e eu vou pedir para que vocês leiam um pouco sobre a energia e a numerologia do número 6. A outra carta que veio foi o Rei de Copas. O Rei de Copas é o rei dos sentimentos. É aquela pessoa que sabe trabalhar os sentimentos, é aquela pessoa que sabe lidar com as pessoas, que sabe lidar com o outro, que sabe a importância das interações. Eu vou ler o que a carta diz aqui. Ó. Abra o seu coração e a mente a quem está à sua volta. Olha isso. Conselhos fiáveis, é porque esse tarô aqui é em português de Portugal, tá? Conselhos confiáveis e sentidos. Trabalho de beneficência. Olha só. Quando eu pego um jogo me pedindo para que você não se feche no seu mundinho, dê um pouco de trégua para o seu ego quando você está interagindo com outras pessoas. Dê um pouco de trégua para o seu ego quando você se mostra numa situação em grupo. Nem todo mundo está preparado para as suas razões, nem todo mundo está preparado para as suas verdades, nem todo mundo está preparado para aquilo que você pensa ter razão, para aquilo que você pensa ser a sua verdade ou a verdade absoluta. Não existe verdade absoluta, só existe verdade relativa. A opinião da gente, ela tem que se calar, ela tem que respeitar para pelo menos escutar a opinião do outro. Quando a gente está no centro, a gente tem o equilíbrio. Quem está muito para cá e muito para cá não escuta, não se escuta porque tem uma barreira aqui. Mas quem consegue chegar aqui no meio, escuta ambos os lados. Flexibilidade, taurino, é a tônica, é o conselho final para vocês aqui no mês de fevereiro de 2025. Menos razão, mais flexibilidade
e mais paciência e tolerância com quem lhe cerca, tá? É isso que eu vejo para fevereiro, para vocês, para o signo de Touro. Um beijo grande e até mais.